Queridos, no livro de Mateus, no capítulo 14, dos versículos 22 ao 32, o texto diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu Jesus ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: Vem. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Nesse texto, nós podemos tirar algumas lições para nós, para a nossa vida espiritual, do nosso dia a dia, do nosso caminhar com Cristo. Nós podemos observar que no início do texto diz assim: e logo ordenou Jesus. Jesus deu uma ordem a seus discípulos. Ele não pediu, mas sim ordenou aos seus discípulos para que eles fossem à frente dele. No livro de Marcos, no capítulo 6, nos versículos 45 a 56, relata o mesmo texto em que nós lemos. No livro de Marcos, ele diz assim: e obrigou-os a entrar no barco. Jesus obrigou eles que fossem à frente, que Jesus ainda ia ficar com a multidão para despedi-los. Nós podemos entender, através desse texto, ou através desta palavra, ordenou, nós podemos entender que, como servos de Deus, como servos de Jesus Cristo, nós precisamos atentar para as ordenanças que Jesus dá para nós. Muitas vezes nós queremos servir a Cristo, mas não queremos nos submeter ao seu senhorio. Muitas vezes queremos fazer aquilo que achamos que é certo, muitas vezes queremos ou pensamos que estamos certo, mas que talvez não estamos de acordo com aquilo que diz a Escritura Sagrada. Obedecer a Cristo é atender às Escrituras Sagradas nos seus pormenores. Quando nós obedecemos às Escrituras, quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós estamos obedecendo a Cristo Jesus. Assim como seus discípulos, obedecendo a ordem de Jesus, entraram no barco e saíram adiante. O texto nos diz que eles foram e Jesus ficou para trás para despedir-se da multidão. Então Jesus despediu da multidão e foi ainda para o monte orar. Ele sentiu e sentia sempre a necessidade de estar a sós com Deus. O texto nos diz que ele foi orar à parte. Ele despediu a multidão. Os discípulos tinham ido à frente e ele subiu ao monte para orar, para falar com o Pai. Isso nos mostra que na nossa caminhada nós precisamos ter comunhão íntima com Cristo Jesus. Nós precisamos até mesmo nos afastarmos dos tumultos, dos movimentos, mesmo que digamos que sejam religiosos, mas nós precisamos nos afastar
e a sós termos comunhão com Deus, com Cristo Jesus. Nós precisamos, há uma necessidade de nós termos essa intimidade, assim como Jesus, sendo Ele o Filho do próprio Deus, sendo Ele Deus, Ele na sua humanidade, Ele sentia a necessidade de se aproximar do Pai. Então, de tempo em tempo, Jesus se afastava, ia para o monte para ter comunhão íntima com o Pai. E é o que nós devemos ter hoje. Ele mesmo disse que quando for orares, entra no seu quarto, feche a porta e em segredo ore a Deus, ore ao Pai, que Ele te ouvirá. Essa intimidade nós não a conseguimos em um movimento, nós não conseguimos essa intimidade em um culto, não conseguimos. Um culto, nós aprendemos a palavra, nós louvamos, nós adoramos, mas o culto é para isso. A intimidade que nós precisamos, nós temos que buscá-la na nossa intimidade. Assim como Jesus se afastava da multidão para ter comunhão com o Pai, é um exemplo para nós. Precisamos nos retirar um pouco, ir no nosso íntimo, no nosso quarto, na nossa casa, falar com Deus. Precisamos dessa intimidade. E chegando à tarde, o texto nos diz que Jesus ainda estava ali só. Não havia ninguém com ele. Então ele, na quarta vigília da noite, ele sai em direção aos seus discípulos, que ainda estavam em alto mar. O vento estava forte, a tempestade estava balançando o barco para lá e para cá. Eles ainda tentavam remar. E então Jesus saiu ao encontro deles, sobre o mar, andando sobre o mar. E então eles assustaram e disseram: é um fantasma. Gritaram: é um fantasma. E Jesus disse: não, acalmem-se, tenham ânimo, sou eu. Então eles olharam para Jesus e se acalmaram. E Pedro disse a Cristo Jesus: se és tu, Senhor, manda eu ir ter convosco, andando sobre as águas. E Jesus disse para ele: então vem, Pedro, vem. E Pedro começou a andar sobre o mar. Embora a tempestade estava forte, mas Pedro começou a andar sobre as águas. E ele foi ao encontro de Jesus. Mas quando ele olhou para a água, sentiu o vento forte, ele começou a afundar. E esse texto, essa parte desse texto, amados, nos traz uma lição muito importante, que o nosso foco deve e tem que ser Cristo Jesus. O nosso alvo, a nossa mira, para onde temos que olhar é Cristo Jesus. Estamos vivendo uma tempestade muito forte, o vento está batendo de todos os lados, o mar está revolto. Mas o nosso foco precisa ser em Cristo Jesus. O nosso foco precisa ser Cristo Jesus. Precisamos estar olhando para Cristo, porque se nós tirarmos os nossos olhos de Cristo Jesus, nós iremos afundar, nós iremos sucumbir. Mas se nós estivermos olhando para Cristo, que é o nosso Salvador, nós conseguiremos, nós sairemos, nós venceremos. Em Cristo Jesus. Cada dia nós passamos por uma tribulação, cada dia nós passamos por um sufoco. Nós levantamos na manhã e pensamos: Senhor, o que será hoje? Estamos vivendo uma incerteza, estamos vivendo um tempo incerto, onde não temos a certeza do que será amanhã ou até mesmo hoje. Até mesmo hoje. Nós levantamos, recebemos uma notícia boa, daqui a pouco nós recebemos uma notícia ruim. O mundo está revolto, o mar está balançando, o nosso barco parece que vai afundar, mas precisamos olhar para Cristo. Se nós fitarmos os nossos olhos em Cristo, nós conseguiremos passar esta tempestade, o Senhor irá acalmá-la. Mas precisamos entender que essa calma virá
em Cristo Jesus. O homem não trará a calma a este mundo, mas sim Cristo. Cristo Jesus trará a calma a este mundo, porque só Ele é a paz, só Ele é a nossa tranquilidade. Ele não disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não dou-a como o mundo a dá. A nossa paz é Cristo, o nosso alvo é Cristo, assim como Pedro caminhou sobre as águas do mar revolto, nós estamos caminhando, mas não podemos olhar para baixo, não podemos olhar para o lado, nem para a direita e nem para a esquerda e muito menos para trás. Temos que olhar para Cristo, fitar os nossos olhos em Cristo Jesus, para que, mesmo em meio a essa tempestade, mesmo em meio a essa tribulação, nós temos paz, nós temos comunhão com Cristo. Cristo voltará para arrebatar a sua igreja irá vencer no arrebatamento. A nossa promessa é essa, que Cristo arrebatará a sua igreja. E o tempo está findo. Vamos nos preparar, vamos andar olhando para Cristo. O mar está revolto, o mar está bravo, a tempestade está forte, o vento parece que vai nos derrubar. Mas se nós estivermos olhando para Cristo Jesus, nós venceremos, de uma forma ou de outra. Se Cristo vier arrebatar a igreja, estivermos prontos, olhando para Ele, seremos arrebatados. E se Ele nos tirar antes do arrebatamento da igreja, estaremos vencendo o mundo. Porque um crente não morre, ele passa dessa vida para outra. Na realidade, para o crente, ele passa a viver depois da morte. Amados, permaneçamos olhando para Cristo. Ele é o nosso foco, Ele é o nosso alvo. Assim como diz em Filipenses 3, deixando as coisas para trás que ficaram, prossigo para o alvo que é Cristo. Ele é o nosso alvo. Então vamos fitar os nossos olhos nele, para que nós não venhamos afundar com este mar revolto. Em nome de Jesus, fiquemos firmes, olhando para Cristo. Amém.